Pois é, infelizmente, os dados do CPI americano, que é o índice de preços ao consumidor, é como se fosse o IPCA deles, né? Saiu hoje cedo, às 9h30 da manhã, e saiu maior do que era a expectativa. Eu já havia uma expectativa meio temerosa de que fosse um pouco maior, e ela foi maior do que a expectativa, que já não era muito auspiciosa. E isso traz consequências, não só nos Estados Unidos, como por Estados Unidos serem os Estados Unidos, no Brasil também. Como é que é isso, Oliveira? Então, hoje foi até um dia interessante, né? Saiu o IPCA 9 horas da manhã, o IPCA IPCA veio nosso. bem, o IPCA nosso, isso, o índice de preço ao consumidor amplo, aqui do IBGE, veio bem melhor do que o esperado. A expectativa ali, o consenso de mercado era 0,25%, se não me falha a memória, no mês contra mês, veio 0,16%, o mercado se animou, os juros caíram, a taxa de juros futura veio para baixo com força, bastante, 11, 12 pontos base, né? Para quem não sabe o que é um ponto base, 100 pontos base, 1 ponto percentual, 1%, né? Então, 12 pontos, mais ou menos, a expectativa, a precificação da taxa Selic nessa curva de futuras de juro caiu para baixo de 9,75, coisa que não acontecia quase há uns 10 dias, pelo menos, mas logo em seguida, 9h30, veio o CPI, que é o Consumer Price Index, ou Índice de Preços ao Consumidor, lá dos Estados Unidos, e esse veio bem pior do que o esperado, ou veio um pouco pior que o esperado, mas o mercado não perdoou. O juro passou a subir logo em seguida, o dólar disparou, e o Ibovespa, eu nem sei como é que anda nesse momento. Mas o fato é que é o seguinte: existe aí um diferencial de juros, né, como a gente fala, entre os Estados Unidos e o Brasil. A expectativa é que os Estados Unidos comecem a baixar os juros, o que dá mais espaço para a gente baixar o juro. É mais ou menos, e aí bastante valuation freestyle aqui, mais ou menos o seguinte: imagina que para você emprestar dinheiro para os Estados Unidos, você cobra 5% de juros, certo? Que é o que está hoje lá o juro, o Fed Funds, né? 5,20, 5,50. E aqui no Brasil, para você emprestar dinheiro para o governo brasileiro, quanto você cobraria, certo? Hoje, o mercado está precificando ali nos 10,75, certo? É quanto o Banco Central colocou ali a Selic. Muito bem. Vamos supor que essa distância fosse estanque, ela nunca mais se alterasse, certo? Você só poderia baixar o juro no Brasil se o juro nos Estados Unidos ficasse mais barato ou ficasse menos confortável ou menos seguro investir nos Estados Unidos, o que justificaria uma diferença menor. O Brasil começa a ficar mais seguro, você pensa, não, o Brasil é o próximo foguete do Elon Musk que tem ré, que é o único que tem ré, mas o Brasil agora vai subir desesperadamente, está tudo ótimo, então vale a pena emprestar dinheiro para o Brasil mais barato do que eu emprestava antes. Eu empresto por 8%, por exemplo, porque nos Estados Unidos agora é que está perigoso. Mas não é assim que funciona. Então, o mercado brasileiro e o mercado mundial vai sempre olhando para os juros norte-americano, considerado ali o juro de menor risco no mundo, a moeda de menor risco no mundo. Então, você vai sempre se balizando por esse juro. Como o juro americano parece que não vai cair tão cedo, essa foi a leitura em função da inflação um pouquinho mais alta ali do que o esperado, o juro no Brasil também não teria tanto espaço para cair. Isso sem contar o nosso probleminha fiscal aí, que a gente não sabe se fecha a conta, se não fecha a conta. Ontem, o Congresso, inclusive, aprovou uma medida para que o governo, o Congresso não, a Câmara dos Deputados, para que o governo possa, numa canetada, abrir o crédito extraordinário de 15 bilhões de reais, com base no resultado do primeiro bimestre, porque no segundo bimestre a gente já sabe que não vai ser tão bom. Se fosse esperar como a lei previa, não ia acontecer. Então, está todo mundo querendo meter a mão nesse dinheiro logo, antes que fique claro que não se pode usar esse dinheiro para aumentar a despesa se não tem receita para cobrir. Mas esse é um dos problemas. O problema de hoje foi mercado internacional, foi Estados Unidos, inflação lá mais aquecida do que a gente esperava, do que o mercado esperava, e assim os juros também subiram. O juro subindo agora, dólar também, a gente já vai fazer aqui. Posso já engatar aqui no giro dos mercados, meu querido? Manda bala, meu cara, e depois eu tenho uma perguntinha para fazer, mas manda bala.
Eu queria saber se esse dado do CPI americano, mesmo com o nosso IPCA favorável, se ele pode fazer com que a próxima reunião do nosso Copom, o nosso Comitê de Política Monetária, que define a nossa taxa de juros, né, a taxa de juros brasileira, se isso pode fazer, isso pode interferir no sentido de uma queda menor. Se espera, claro, ainda falta tempo, novos dados vão sair ao longo desse período, mas se espera um corte de 0,50, como tem sido os últimos cortes aqui do Copom. Você acha que existe a chance de reduzir para 0,25 ou que seja 0,50, mas aí já uma sinalização mais clara de que as próximas reduções serão mais curtas ou pode até estacionar? Então, pode influenciar, né? Eu não acredito que seja definitivo. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, sempre lembra isso, né? Essas coisas não são mecânicas, não é uma coisa contra a outra, são sempre muitas variáveis. A variável Fed Funds, ou taxa básica de juro norte-americana, talvez seja uma das menos importantes, mas ela, obviamente, conta, né? Então, ainda a impressão que todo mundo tem, eu compartilho dessa ideia, é que na próxima reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, o corte vai ser de 0,50, mas eu tenho dito desde o começo do ano que eu esperava que agora, em maio, o Banco Central já indicasse que o ritmo de corte deve ser reduzido para 0,25. Eu continuo com a mesma posição, não tem nada que tenha mudado aqui o que eu vinha vendo antes e continuo vinha vendo antes e o que eu vejo hoje. Então, não tem muita mudança. Acredito que isso pode, sim, alterar, ajuda a influenciar em prol de uma redução no ritmo, né? Se a gente vai conseguir chegar a ficar abaixo de 10%, ainda é uma questão difícil de a gente precificar nesse exato momento, né? Mas esse é o cenário nessa hora, né? Por enquanto, tem mais dados para aparecer e os bancos centrais estão trabalhando sempre com os dados de momento, né? Porque tem ficado bastante difícil de você olhar muito mais para frente, fazer previsões muito longas.